Fala pessoal, tudo bem? Eu vi um vídeo do Felipe Castanhari falando sobre a Venezuela, né? Ele tem feito alguns vídeos explicando aí como funciona a tripartição do poder, explicando como tá acontecendo, o que está acontecendo na Venezuela, enfim, explicando pautas populares e políticas aí, mas que ninguém entende muito bem o que está acontecendo, então ele busca deixar de uma maneira mais didática possível. Gosto do trabalho dele, já vi os vídeos dele sobre Pokémon, sobre Digimon, sobre Michael Jackson, sobre Caverna do Dragão. Acho demais o trabalho que ele faz e não acho que ele esteja mal intencionado nas explicações que ele fez sobre a Venezuela. Só acho que tem certas imprecisões ali que precisam ser corrigidas. Mas no geral, ele falou coisas ali como, por exemplo, existem mais de 100 mortos, mais de 400 foram presos simplesmente por discordarem do regime. Ele falou certas coisas que estão corretas, mas outras que estão um pouco imprecisas, né? Então, por exemplo, ele faz uma contraposição entre uma elite que só governaria para a elite e a ditadura de Nicolás Maduro, né? Ele fala, a Venezuela não tem saída, né? Ou fica com a ditadura de Maduro, ou vai para uma elite que não se preocupa com a democracia e só se preocupa com a própria elite. Hoje, um dos principais opositores do governo do Maduro é Leopoldo Lopes, que é do partido Vontade Popular, um partido de centro-esquerda. Então não se trata de uma disputa de esquerda e direita, não se trata de uma disputa de elite e proletariado, mas sim de uma disputa de democracia, de pessoas que estão defendendo a liberdade, que estão defendendo a democracia, como Leopoldo Lopes, que eu, mesmo discordando da ideologia dele, mesmo eu sendo liberal, apoio a luta dele pela democracia, porque ele é de um partido de centro-esquerda, mas ele não é autoritário, como o Hugo Chávez, como Nicolás Maduro. Enfim, está lutando por liberdade, inclusive já foi preso e torturado por causa disso. Inclusive, prova disso é que o slogan do partido dele é direitos, o máximo, se não me engano, é o máximo de direitos para todos, né? O que é completamente uma agenda, sem dúvidas, de esquerda, mas ele luta por democracia. Então, não é uma contraposição entre elites golpistas financiadas pelos Estados Unidos, que muitas vezes a imprensa venezuelana veicula por aí, contra uma ditadura que na verdade tem certa legitimidade popular e o Maduro tem certa popularidade. Não, ele já teve. Mas hoje, e aí entra em outro ponto que o Felipe falou, ele diz que a grande rejeição contra o Maduro é por causa da economia, né? Que a economia foi pro buraco porque teve um choque no petróleo e aí, com a economia, a popularidade do Maduro despencou. Mas não é bem isso, né? A popularidade do Maduro vem despencando principalmente não só pela economia, mas também pela privação de liberdades políticas, de direitos políticos, né? Como a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, como o próprio Superior Tribunal Federal, que é a corte máxima ali do judiciário da Venezuela, ele tem controle total sobre ela, como os decretos que ele tem lançado sem passar pelo Congresso, ou seja, como o próprio Felipe já fez um vídeo sobre a tripartição do poder, né? O executivo executa, o executivo governa, quem legisla é o legislativo, e o que o Maduro tem feito é legislar, né? Pegar a competência de outro poder para ele e também julgar opositores políticos, né, condenar opositores políticos simplesmente porque eles discordam dele. Então, a postura autoritária do Maduro tem sido muito mais danosa para a imagem dele do que a economia. E mais, o ponto da economia da Venezuela não é uma questão de choque do petróleo, isso afeta sim a economia venezuelana, mas o problema é muito mais profundo, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente teve o plano Sarney, né? Que tiveram os fiscais do Sarney para controlar preços, etc, né? O empresário que saísse daquele preço era punido e basicamente a mesma coisa o Maduro está fazendo, só que com muito mais violência. E o que acontece quando você controla preço, né? O Felipe falou, tá faltando papel higiênico, tá faltando comida. O que acontece? Por que tá faltando? Por que estão faltando produtos básicos? Porque justamente o governo está controlando esses preços. E quando você controla um preço, quando, por exemplo, um produtor de frango, ele vai vender um frango por X, ele está vendendo aquele frango por X porque existem pessoas dispostas a comprar aquele frango por X e esse valor X dá o lucro suficiente para ele continuar rodando, continuar sobrevivendo, continuar mantendo a sua produção. Se o governo diz que esse preço tem que ser X menos 1, como está acontecendo na Venezuela hoje, e esse preço der prejuízo para o produtor, ele simplesmente não vai mais produzir ou vai vender no mercado negro. Né? Não é porque ele não quer deixar de ter lucro porque ele é malvadão. Não, porque sem o lucro ele não sobrevive. Então, justamente o controle de preço que está ocasionando a falta de produtos. E você também tem a inflação, né? O governo imprime muita moeda, o governo gasta muito dinheiro público, e isso a gente viu até aqui no Brasil, né? A gente chegou a ter inflação de 2 dígitos no ano passado, e lá na Venezuela o governo gasta muito mais, né? Chegando a ter inflação aí de 100%, 1000%, sei lá mais onde é que está. Então, é uma estrutura econômica que vai muito além, é um problema econômico que vai muito além do choque do petróleo, de uma crise internacional, de uma coisa externa. É algo interno, né? Porque o preço basicamente existe para transmitir informação. Para aquele cara, por exemplo, tem um lápis, tem mais pessoas comprando lápis, o governo vai comprar mais lápis ou escolas privadas vão comprar mais lápis. Automaticamente esse preço passa uma informação correta e precisa e necessária para o cara que está produzindo madeira lá atrás, né? Aliás, para quem
curte uma leitura econômica, tem o livro para escolher do Milton Friedman e uma das primeiras coisas que ele explica é a questão do preço. Então, o preço ele transmite a informação exata para quem precisa dessa informação. Então, precisou comprar mais lápis, o preço da madeira aumentou. O cara que produz madeira, ele não precisa saber por que tem mais gente comprando lápis, ou mesmo se essa madeira está sendo utilizada para comprar lápis. Ele só precisa saber o preço de agora e o preço do mercado futuro, o preço de entrega, para ele poder investir, para ele, por exemplo, começar a cortar árvores que estejam numa área e que custe mais você fazer esse corte de árvores. Enfim, o preço é importante para a economia e é por isso que é tão danoso você controlar o preço, ou você inflacionar a moeda, ou você artificialmente tentar criar uma taxa de juros sem se preocupar com o mercado. E é justamente todo esse problema que está causando a fome na Venezuela, o autoritarismo na Venezuela e todos esses problemas que estão rolando. Agora, queria terminar o vídeo aproveitando, não sei, Felipe, se você joga Dota, mas se você jogar, eu te convido a jogar um Dota comigo pra gente fazer um vídeo jogando Dota e discutindo a Venezuela. Vai ser um prazer. Valeu, um abraço.